Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quem está entrando agora, quem vai entrar daqui um pouquinho, muito bem-vindos. Hoje que dia é, Paulinho? Quinta-feira, né? Quinta-feira, uma quinta-feira com cara de outono em São Paulo, embora a gente esteja no inverno, né? Eu fico olhando aqui da minha janela. Muito bom estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa sexta temporada de lives. Sexta. Até aqui foi um monte de conversa muito interessante. A gente nem sabe quantas, né, Paulinho? Tem que contar daqui um pouco. Um monte de conversa muito interessante, tantos aprendizados, tanta gente relevante. E eu vejo que vocês gostam de estar aqui. Estou vendo aqui um comentário e eu fico muito feliz. Cristina Granato também. JM Antiguidades. Eu fico muito feliz, muito. Para mim é uma honra, um orgulho fundamental estar aqui nessas conversas. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem pouco falado, que deve ser muito discutido e é muito necessário. A gente vai falar sobre o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Espinhoso, difícil, doído, mas extremamente necessário. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma super especialista. Vocês já devem ter ouvido falar, eu sempre leio sobre ela e fazia bastante tempo que eu queria convidá-la. É a advogada Luciana Temer. Eu vou falar brevemente sobre ela e já já eu chamo para ela entrar. A Luciana é diretora-presidente do Instituto Liberta, dedicado ao enfrentamento de violências sexuais de crianças e adolescentes no Brasil. Ela está lá desde 2017, quando foi criado. Eu acho que eu participei dessa criação. Depois eu vou falar com a Luciana. Ela é integrante da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, conselheira e mentora do Programa de Lideranças Femininos da Columbia University Global Center do Rio de Janeiro e integrante do Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp. Luciana também é professora de Direito da PUC de São Paulo e foi professora lá no mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho. Ela foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad, foi coordenadora de Assistência Jurídica da Fundação Prefeito Faria Lima, quanta coisa. Ela foi também secretária de Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo na gestão do governador Geraldo Alckmin. Luciana também foi delegada de polícia na Delegacia da Defesa da Mulher de Osasco. Muitas histórias ela deve ter vivido lá. Luciana também é formada em Direito pela PUC de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Direito Constitucional também pela mesma universidade. E para quem ainda não associou o nome à pessoa, Luciana sim é filha do presidente Michel Temer. Vamos lá. Instituto Liberta. Aqui. Agora que eu entendi. A roupa que a Luciana iria entrar é do Instituto Liberta. Eu aceitei. Aí, Luciana! Aê, cheguei! Finalmente, pelo amor de Deus, há quanto tempo eu acompanho o seu trabalho, há quanto tempo eu acho você extremamente necessária, extremamente relevante, enfim. Então, eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Há quanto tempo eu acompanho o seu trabalho e como eu acho ele relevante. Então, estamos numa boa sintonia, né? Luciana, eu acho, quando o Dr. Eli Horn foi montar o Liberta, eu participei das reuniões lá no escritório dele com a esposa do Fábio Weingarten, com o Fábio Weingarten, que nem era do governo Bolsonaro nem nada. Quem mais estava? Eu não lembro mais quem estava, mas eu lembro que eu fui numa reunião lá e eu fico muito feliz que tenha ido tão para frente, tenha avançado tanto e tenha virado essa ferramenta, né,
tão necessária. Numa carreira de direito como a sua, né? Como é que você foi dar nesse segmento direitos humanos e nessas questões que você abraçou? Porque tanta gente faz direito, né? Vira advogada, vira, sei lá o que, você virou professora também, virou delegada, que eu amei, amei. Eu acho que o sonho de muitas meninas é ser policial. Não era o meu, viu? Não era o meu. Vou te contar que não era o meu. Foi um pouco por acaso que eu virei delegada de polícia, mas eu sou muito grata a esse período que eu fui delegada, porque aprendi demais, né? E acho que boa parte das minhas conexões com causas sociais surge a partir dessa vivência na delegacia. E aí que você foi para esse lado? Sabe o que eu acho, Joyce? Eu sou uma menina privilegiada, né? Eu sempre fui uma menina numa situação privilegiada, estudando em boas escolas, fiz a PUC São Paulo, enfim, tem uma bolinha que a gente vive, né? E quando eu fui parar na Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, eu entrei em contato com uma realidade. Logicamente que a gente estuda a realidade, a gente lê a realidade nos jornais, mas é completamente diferente de quando você está inserida, de fato, num contexto que é muito diverso do seu. E aí você entra numa aspiral, eu acho, de consciência que eu entrei e que é difícil você sair. Porque eu falo, quando você entra nesse aspiral de consciência, aí, cara, você pode mexer aqui, mexer ali. Eu brinco que eu tentei sair algumas vezes, viu, Joyce? Eu brinco assim, eu tentei fazer outras vezes e acabava arrastada de volta para questões sociais. Eu brinco até na minha bio não do Instagram do Liberta, mas no meu pessoal, que eu brinco que eu sou professora por vocação e militante de direitos humanos por convicção, né? Eu tenho uma convicção a respeito dos direitos humanos em geral, e aí acabei conectada à questão da mulher, da violência contra a mulher, e agora, há 5 anos, com o convite do Eli Horn, da violência sexual contra crianças e adolescentes. Nossa, e você tem toda a razão. Quando a gente é despertada, né, quando a gente se conecta com a dificuldade dos outros, né, e que é enorme, somente a gente sendo mais privilegiadas, é um caminho sem retorno. E ainda bem que é um caminho sem retorno, né, porque eu acho que todo mundo que puder ajudar e se conectar com essas práticas, né? Numa palavra não é prática, mas se conectar com essas questões e poder iluminar isso e ajudar e promover a informação e acho que correta. Entender, Joyce, que essas questões que aparentemente são do outro nos atingem diretamente enquanto sociedade. Na verdade, ninguém está tão distante das questões, sejam elas violência doméstica, seja ela violência sexual contra crianças, que não acabe atingindo. Ainda que a gente, no primeiro momento, não tenha uma consciência de quanto isso nos atinge. E acho que a gente vai poder conversar aqui ao longo dessa live para dizer o seguinte: como é que a violência sexual contra crianças e adolescentes atinge a cada um de nós, né? E como ela atinge? E eu vou te dizer como ela atinge. Primeiro que eu acho que é muito importante, e aqui eu vou fazer uma retrospectiva, Joyce, para dizer o seguinte: você falou de uma reunião que você teve com o Eli, né? O Eli Horn, para quem não sabe, é um grande filantropo, empresário, que é patrocinador do Instituto Liberta. Nós estamos no 6º ano de existência. Ele nasce nesse momento em que você foi final de 2016 ali, e ele nasce numa coisa muito atrapalhada. Qual era a vocação do Instituto? O que é o Instituto? Você deve ter acompanhado isso. E o Eli me convida para integrar. Eu estava saindo da gestão, na verdade, estava acabando a gestão do prefeito Fernando Haddad. E ele falou assim: não, eu quero que você venha trabalhar comigo para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu, Joyce, na época, apesar de toda essa trajetória aí que você leu, de eu ter sido delegada de polícia e tudo mais, à época eu virei para ele e falei assim: doutor Eli, isso é muito triste, muito duro, violência sexual contra crianças é muito duro, mas é uma questão residual, doutor Eli. Por que a gente não enfrenta uma questão estrutural? Tipo violência contra a mulher, tipo educação de qualidade, que são questões estruturais para a nossa sociedade.
E ele virou e disse para mim, daquele jeito dele que você conhece, primeiro, Deus me deu essa missão. E eu não questiono a missão de Deus. Segundo, que ninguém fala deste assunto. E eu, logicamente, acho que era uma missão importante. Eu estava saindo da assistência. Eu sou sócia de um escritório de advocacia, mas eu fiquei mesmo picada por essa questão né, das questões sociais. E eu quis permanecer na área social. Eu falei, tá bom, doutora Eli, vamos fazer isso. E hoje, Joyce, eu estou aqui dizendo com muita convicção para quem está vendo a gente, que a violência sexual contra crianças e adolescentes não é uma questão residual. Eu estava totalmente equivocada. É uma questão estrutural, é uma violência estrutural que atinge a todos. Primeiro, porque essa violência, ela não está adstrita às comunidades periféricas, como está no imaginário de muita gente. Não, está na casa de todo mundo, né, pelo visto. Está na casa de todo mundo. A diferença entre as nossas casas, da nossa classe social mais privilegiada e das comunidades, é que lá ela é mais explicitada e denunciada. E nas nossas, ela é mais abafada. Então, hoje eu tenho convicção absoluta disso que eu estou dizendo para você. Depois, porque, para além de uma grande violência pessoal e um grande, né, atentado aos direitos humanos de meninas e meninos que são vítimas de violência sexual, a gente tem um dano social gigante dessa violência. Eu vou dizer aqui qual é o dano social. Veja só. Primeiro, tem questões pessoais como depressão, tentativa de suicídio, baixa autoestima, que atinge a sociedade como um todo. Mas tem questões econômicas. Eu vou dizer quais são. Meninas vítimas de violência que engravidam, e nós temos muitas, são mais de 21 mil meninas com menos de 14 anos grávidas todo ano no país. Isso tudo que é notificado. Nesse Brasilzão, você imagina tudo que não é notificado. Elas saem da escola. 18% de evasão escolar no país se dá em razão da gravidez na adolescência. Tem um estudo do IBGE que mostra que mães adolescentes, 6 entre 10 não estudam nem trabalham. E que a chance de uma menina que engravidou na adolescência engravidar novamente é de 30%. Ou seja, esta menina não se capacita, porque ela sai da escola, ela não consegue fazer a inserção no mercado de trabalho e ela fica na dependência ou da exploração sexual ou de algum homem que banca e ela fica sujeita à violência doméstica. Ou seja, quando a gente olha, Joyce, para a violência contra a mulher, que é muito séria, a gente precisa entender que essa violência começou lá atrás. E que quando a gente enfrenta a violência contra a mulher, que logicamente é super importante, foi minha luta de muitos anos, a gente está cuidando do sintoma. E quando a gente olhar para a violência contra meninas, a gente vai olhar para a causa. Sem contar que tem um estudo do Banco Mundial que mostra que a gente deixa de produzir 3,5 bilhões em razão da gravidez precoce. Né? Então, a gente está falando de um ciclo de miséria e violência que não se rompe quando a gente fecha os olhos para o fato de que no Brasil são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora. Isto não é uma percepção, isto é um dado policial. E a estimativa é que só 10% desses casos sejam notificados. É disso que a gente está falando. De um Brasil que se desestrutura socialmente em razão desta violência. Qual é a diferença? Que a gente confunde, né? O que é abuso, o que é exploração sexual? Como é que a gente entende isso? Acho que é super importante explicar isso, né? São dois crimes no Código Penal diferentes. Então, quando a sociedade fala de abuso, o que ela está falando? Tecnicamente, o abuso é o chamado estupro de vulnerável. Ou seja, qualquer relação sexual, e não precisa ter penetração, tá? Qualquer relação sexual com meninos ou meninas de menos de 14 anos de idade é estupro, pela nossa legislação. Porque se pressupõe que aquele menino ou menina não tem condições de consentir. Então, é o chamado estupro de vulnerável. Muito bem. A partir dos 14 anos, pode haver relação sexual entre uma menina e um menino e é um adulto. Não tem problema. Desde que não haja qualquer tipo de troca mercantil. E não precisa ser dinheiro, pode ser um convite para festa, pode ser um celular novo, uma carona. Não é? Aí é a exploração sexual com meninos e meninas entre 14 e 18 anos com adulto em troca de algo. E aí sim, você tem até 10 anos de cadeia. E se o abuso é invisibilizado, e eu
posso falar aqui de algumas razões dessa invisibilidade, mas se o abuso é invisibilizado, Joyce, a exploração sexual é um absurdo. O Brasil é internacionalmente conhecido como um dos países que mais prostitui as suas meninas. A Childhood, que é uma organização muito séria, né, que lida com violência sexual há 20 anos no Brasil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, faz um trabalho muito consistente nas rodovias federais. E a Polícia Rodoviária mapeou mais de 3.600 pontos de exploração sexual de meninas só nas rodovias federais. E aí eu te digo, sabe quantas ocorrências foram registradas em 2021? 377. Né? Ou seja, 10%. não se fala deste assunto. Não se fala deste assunto. 10% do que existe de ponto de exploração. Você imagina? Agora, a gente encomendou uma pesquisa para o Datafolha em 2018 para saber a percepção da sociedade brasileira com a exploração sexual. E sabe qual foi o resultado? Do universo de pessoas que sabiam de situações de exploração sexual, só 24% denunciaram. Sabe por quê? Porque esse é um crime que não tem importância. Porque a menina que está nessa situação, ela é culpabilizada pela situação de violência que tá, porque ela tá lá porque ela quer e é uma... Desculpa a palavra, mas é uma putinha mesmo e é isso mesmo. Entendi. Quando a gente fala também de estupro, você estava falando de que não é só em lares de baixa renda, né? Eu até comentei com o Paulinho e falei, vou falar isso com a Luciana. Outro dia eu estava numa reunião na minha casa com minhas amigas de colégio, que a gente se encontra sempre ainda hoje em dia, e uma delas falou, en passant, assim, depois de quantos anos? Silêncio no salão, né? E aí eu acho que a gente não deu sequência na conversa porque ela não deu sequência. E aí eu te pergunto, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, será que eu fui abusada? Porque às vezes a gente não lembra, né? E aí eu fico pensando, desde aquele dia até hoje, eu fico tentando. Eu acho que eu não fui, mas eu não posso, eu não tenho 100% de certeza. É normal? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa questão é muito interessante. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender, eu falei de 2 crimes, tá? Do abuso, né? E da exploração sexual. Mas esses não são os únicos crimes de violência sexual. Por exemplo, você tem crimes que não pressupõem nem toque. Você pode ter violências sexuais, como a importunação sexual, que pode ser inclusive virtual. E que pode ser estar na rua e sofrer uma violência e nem ter toque nenhum. Então, o que eu vou dizer para você, Joyce, é que provavelmente, como toda mulher brasileira, até os 18 anos você sofreu alguma violência sexual. Seja um homem se masturbando na rua enquanto você passava, que foi um caso meu. Isto, Joyce, é violência sexual pelo Código Penal. Então, você foi vítima de violência sexual, com certeza, né? Assim como eu fui. No entanto, eu acho que se você... Aí a questão do abuso tem 2 situações. Uma, acho que você saberia se você foi. Mas também é verdade A gente tem não muita apaga? gente que não se lembra. Apaga. E que tem, na verdade, algum gatilho na vida que faz lembrar. Por exemplo, a Lívia Montesano, ela é nossa embaixadora da causa e fala muito abertamente sobre uma situação, de forma muito corajosa até, quando a filha dela tinha 5 anos, ela começou a ficar neurótica com a questão de não deixar a filha sozinha, nem com a mãe, nem com o irmão, nem ninguém. Enfim, não deixava com ninguém. E o marido dela começou, olha, você tá ficando maluca e tal. E ela começou a ter lembranças. E hoje ela lembra claramente que ela foi abusada aos 5 anos e ela lembra por um familiar. E ela tem toda... Tanto é que ela fala, porque ela fala, é uma loucura isso. Era na minha família, eu era uma criança super protegida, não é? E, no entanto, nos almoços de domingo, enquanto a minha família almoçava, eu era abusada. Não é? Então, é muito importante que a gente coloque, o que eu tenho brincado, fazendo até, copiando a expressão de outros espaços, mas que a gente ponha a lente
da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou contar um outro episódio para você ver como a gente não enxerga. Outro dia, um conhecido médico estava indignado, arrasado. Por quê? Porque ele atendeu um menino de 6 anos de idade, uma consulta privada e cara. Levado pela mãe, super preocupada, porque o menino estava com sangramento nas fezes. E aí ele falou, isso aqui é ressecamento, toma esse remedinho, vai passar, tal. Bom, uma semana depois, descobriu-se que o padrasto estava abusando do menino. E ele olhava para mim, Joyce, falava assim, como é que eu não vi? Como eu não percebi? Eu falei, sabe por que você não percebeu? Porque nós não estamos com a lente da violência. Porque você vê uma mãe cuidadosa, um poder aquisitivo para pagar a sua consulta, levando o filho de 6 anos, não passa pela sua cabeça. Como não passava pela cabeça da mãe, da Lívia, que aquilo podia estar acontecendo. Como não passava na cabeça de muita gente que hoje, eu sei, assim como você, que teve uma amiga que contou, nesses 5 anos que eu falo muito disso, muitas histórias próximas chegaram a mim e falaram, mas cara, aquele tio era o tio mais querido da face da terra, como é que podia... E é disso, é desse silêncio. Por isso, Joyce, que a gente está com uma campanha agora que encerra até dia 31 de agosto, agora que Agora Você Sabe, onde a gente está convidando pessoas adultas, maiores de 18 anos, a entrarem no site agoravocêsabe.com.br, gravarem 3 frases, identificarem se foram vítimas de alguma violência, tipo um homem se masturbando na rua, sim, é violência sexual, e todas nós, homens e mulheres, porque são muitos homens vítimas de violência também, a maioria entre 4 e 8 anos, pelos dados policiais, dizer 3 frases. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Porque a gente precisa, Joyce, como sociedade, mudar a relação que a gente tem com a violência sexual. Ninguém pode ter constrangimento de assumir é até uma palavra péssima, mas de dizer que foi vítima de violência sexual na infância. Né? A gente não tem culpa nenhuma. Não. Agora, a nossa relação é tão atrapalhada com isso que a gente tem constrangimento. Enquanto a gente se cala, este crime vai continuar. Porque o abusador continua livre. 2 perguntas me vieram na cabeça agora. Se isso vem piorando com o tempo e com as redes sociais e o acesso. E outra coisa que eu não quero esquecer, porque eu não tomei nota disso. Se isso no Brasil tem mais incidência desse tipo de abusos do que fora do Brasil, do que, sei lá, do que primeiro mundo, do que, sei lá. Tá, vamos lá. Então, tentar responder as duas questões. Uma, quando eu falei para o Eli que aquilo era uma questão residual, não estava no meu radar. Como não está no radar da sociedade, começa a entrar no radar agora. E eu vou te dizer, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde 2007, publica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E vem batendo muito na questão do estupro. Sempre bateu estupro, mulher, muito estupro, papapá. A gente começou a provocar, mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Em 2019, portanto, antes de ontem, né? Em 2019 foi o primeiro ano que o Fórum conseguiu separar nos boletins de ocorrência o que era estupro de vulnerável. E aí, respondendo a sua pergunta se vem aumentando, em 2019, a gente viu que 57,3%, qualquer coisa, por cento dos estupros eram contra menores de 13 anos. Este número sobe em 2020 para, enfim, mais um fator, 58%, depois sobe em 2021 e agora, em 2022, no anuário referente a 2021, a gente sabe que 61,3% de todos os estupros registrados no Brasil são contra meninas menores de 13 anos. Aí, respondendo a sua pergunta, você acha que está aumentando? Não. Eu acho que está sendo denunciado. Eu acho que na mesma lógica da violência contra a mulher, que lógico, é seríssima essa violência, mas ela foi sendo visibilizada, porque sempre ocorreu, não é? Eu brinco sempre, Joyce, que em 5 anos de delegacia de polícia, eu nunca fiz ocorrência de uma mulher rica. Naquela época, 35 anos atrás. Mas não tinha Lei Maria da Penha, né? Não tinha várias coisas que hoje existem, feminicídio e tudo mais. Como é que existem essas coisas hoje? Porque foi se tornando visível, porque as pessoas foram saindo do constrangimento
E que foram foram falando vencedores. sobre, né? A gente precisa falar sobre isso. Precisa falar, porque enquanto eu falo que uma coisa que não é dita não existe no mundo, É verdade. não é? A violência sexual contra crianças hoje, Joyce, é um não problema no país. Porque, na verdade, você vê, você senta com seus amigos, eu tenho certeza, assim como eu, escute, aborto, descriminalização do aborto, política de drogas, qualidade da educação, né? Enfim, relação, até casamento homoafetivo, tudo isso a gente discutia. Quando é que você sentou com suas amigas de verdade, né, para discutir violência sexual contra crianças e adolescentes? Cara, como é que a gente não discute isso? Parece que não dizia respeito a gente. Então, só que a gente sabe, é só abrir a boca para falar disso, e eu quando abri a boca para falar disso, comecei a abrir, uma das nossas campanhas é uma voz chama a outra, né? Começa a falar. Você vai ver o que acontece no seu entorno. As pessoas começam a se sentir confortáveis para falar, e é tão curativo falar. Hoje eu sei é a que única maneira de curar é falando, né? A psicanálise já prega isso, né? Num dos nossos eventos, a gente faz todo ano um evento com a Folha de São Paulo sobre violência sexual, né? E num dos eventos, a Vera Iaconelli falou e ela disse, nós somos seres de linguagem. A nossa cura começa pelo processo de comunicação em linguagem. Sem isto, né, a gente vai... Enfim. Bom, essa é a primeira pergunta que você tinha feito. E a segunda é se o Brasil tem mais casos do que outros lugares. Só que acho que é importante a gente diferenciar as violências. Quando a gente fala de exploração sexual, a gente tem, sim, vítimas de maior vulnerabilidade social e abusadores, exploradores de todas as classes sociais. Então, ninguém vem me dizer que é o caminhoneiro, que é o balseiro. Não, porque tá cheio de empresário, juiz, promotor, político, todo mundo, não é? Explorando sexualmente meninas de 14, 15 anos de idade. Bom, o Jeffrey Epstein, nos não Estados Unidos. E a gente tem casos aqui mais próximos, não é? Como Samuel Klein. Sim. Enfim, a gente tem casos muito difíceis aqui no Brasil. Então, ou mesmo o Gabriel Monteiro, né? O vereador do Rio de Janeiro, que está aí. Que está agora sendo julgado hoje, né? Pelo menos está sendo julgado. Então, assim, a gente tem que olhar para isso. Essa é a exploração sexual. Agora, na questão do abuso, eu vou dizer que não tem diferença, porque não tem classe social. E esse é um problema no mundo inteiro. Porque ele é um crime que está em todas as classes sociais, que é um constrangimento em todas as classes sociais e que é um crime intrafamiliar. Então, eu vou dar um outro dado aqui que é bem importante para a gente entender esse crime. O Fórum Brasileiro, nesse último anuário, ele explica o seguinte: 40,8% de todos os abusos praticados contra meninas aconteceram por pais e padrastos. Foram praticados por pais e padrastos. 40,8%. 37,2% por irmãos, primos e outros familiares. E 8, qualquer coisa por cento por avós. Mais de 75% dos estupros aconteceram dentro de casa. Então veja que a gente está falando de uma violência que é intrafamiliar. E como toda violência intrafamiliar, muito silenciada e constrangedora. Não, porque então, quando também se fala, né? Várias vezes, se for trazer isso à luz do dia, é capaz dos outros em volta dizerem, não, você tá louca. Mas essa é a história da lente. Vamos falar da lente de novo. Olha só. Primeiro, você tá louca porque aquele tio querido é um tio super querido. Imagina. Não é? Imagina, você entendeu mal. E a vítima é desacreditada, que é uma coisa terrível. Agora, por que também que a gente tá com essa fala de desacreditar? Porque tem uma palavra que é muito perversa e que a gente usa muito, que é o tal do pedófilo. Né? Vamos falar sobre pedofilia. Pedofilia é um transtorno mental diagnosticado, né, medicamente diagnosticado, e que é definido, inclusive está no CID da Organização Mundial de Saúde. Não existe na nossa legislação crime de pedofilia. Não existe isso. A pedofilia não é um crime. O crime é ter relação com o menor de 14 anos. Este é o crime. Muito bem. Então, a pedofilia... Quando a gente fica usando essa lógica de quem abusa de crianças é o pedófilo, o que a gente faz, na verdade? A gente cria no imaginário das pessoas a figura do sujeito maluco. Quem abusa de criança é o sujeito maluco. Então, a minha lente como mãe, tá onde? Procurando o sujeito maluco para deixar ele longe da minha filha ou do meu filho.
Só que, na verdade, a maioria dos crimes é praticado por pessoas muito próximas. E mais, eu vou dar um dado que estudos mostram que menos de 20% dos abusos praticados contra crianças são praticados por pessoas diagnosticadas com o transtorno da pedofilia. Então, não tem nada a ver abuso com pedofilia, não é? Abuso tem a ver com uma sociedade que objetifica crianças, meninas e mulheres. Eu sou adulto e eu faço com eles e com elas o que eu quiser, não é? E que não tem nada a ver com o transtorno mental da pedofilia. Tem a ver com uma relação de poder sobre mulheres, meninas e crianças. E é esta cultura permissiva da nossa sociedade que a gente precisa romper, falando. Até eu estou aprendendo muito com você. Estou começando a entender muito mais do que, né? Quando você fala meninas, tudo, tem meninos também? Tem. Tem meninos, olha só, na verdade, 86,9% dos registros são de meninas. Então, é muito maior o número de meninas que meninos, o que é compreensível, porque a gente está numa sociedade super machista. Mas é interessante, olha o dado que é interessante. Quando você olha os registros, a maioria dos meninos que sofrem estupro estão entre 4 e 8 anos de idade. Quando você vê as meninas, o pico, sempre menina é mais, mas o pico é entre 10 e 13 anos de idade. E aqui a minha leitura é a seguinte. Num país machista como o nosso, o menino, enquanto é criança, é objeto. Então, não importa se é menino ou se é menina, eu faço o que eu quiser. Quando o menino vai crescendo, ele vai, de alguma forma, se empoderando, né, socialmente, na visão dos outros homens, e ele vai sendo menos vítima desta violência. Enquanto a menina, ao contrário, vai sendo mais vítima desta violência. Agora, eu também tenho uma convicção absoluta. Que porque nós somos este país machista, o número de subnotificação, a gente sabe, é gigante, mas de meninos é maior ainda. Porque um menino vítima de estupro, ele sabe, ou a família dele sabe, que se isto for falado, a sexualidade dele, a masculinidade dele vai ser questionada. Então, hoje, Joyce, eu tenho muitos amigos que me contaram situações de violência sexual mais graves ou menos graves que tiveram e que nunca falaram. E que ainda hoje, adultos já casados, bem casados, totalmente heterossexuais, não têm coragem de falar do abuso que sofreram. Porque pega em outro ponto, né? Você tem razão. Pega em Como outro se o ponto. problema já não fosse enorme, né? Quer ver que tem mais um ponto engraçado, entre aspas? É o seguinte, quando você fala com um homem e fala, mas quando foi a sua primeira relação sexual? Capaz do cara virar pra você e falar assim, cara, eu tive muita sorte. Aos 12 anos eu transei com a minha babá, ou com a babá do meu irmão. Aí você vira pra ele e fala, não, cara, você não teve muita sorte, você foi estuprado. Porque você tinha 12 anos de idade, né? E você transou com uma mulher adulta, sendo que você não tinha a menor condição disso, você foi estuprado, não foi uma relação. Porque o que acontece? Como é que esses caras vão descobrir que eles foram estuprados? Quando eles vão parar na terapeuta, não é? Com 1000 problemas de relação e sexual. Que podem ter vindo daí, né? E que eles vão lá buscar lá atrás, o que era uma grande sorte para a nossa sociedade machista, entende que aquilo, não, eu era um menino e eu não estava preparado. E é por isso que eu sofri consequências. E agora vamos lidar com elas, né? Nossa Senhora. Muita coisa, né? Muita informação para a gente processar, para a gente incorporar, para a gente depois poder colocar para fora, né? Quem precisa colocar alguma coisa que ficou lá atrás, quem quer ajudar, quem tem possibilidade, ideia, condição de ajudar. E acho que acolher, né? Acolher. Você falou da sua amiga que falou, eu acho que é muito importante essa atitude acolhedora, né? Falar sobre isso propicia que outras pessoas falem e saber acolher. E aqui, acho que a gente fala também com mães, né? E pais e tudo. Então, é muito importante que se uma criança te diga de um desconforto, que você acolha. Aliás, é importante que você fale com os seus filhos, sobrinhos e tudo mais sobre violência sexual. Ah, mas como é que eu vou falar de violência com uma menina de 5, 6 anos ou um menino? Você não vai falar, obviamente, sobre violência. Mas tem livrinhos, tem filminhos, tem muito material hoje, Joyce, bom, preparado, para você falar com o seu filho,
Para quê? Não é sobre violência, mas se aquela situação estiver acontecendo ou vier a acontecer... Vai estar mais preparado. E ele vai poder contar para você. Se ele contar ou ela contar, acredite. Acredite. Acredite no desconforto da criança. Né? Então, isso é super importante. Nossa Senhora. Você vai... Bom, você tem que ficar o tempo inteiro tendo ideias, né? Para o Instituto Liberta, né? Vocês vão fazer uma passeata virtual, é isso? A gente tá com a passeata. Essa que acaba agora, dia 31. E eu a passeata todo virtual mundo onde você grava, essa? Rapidinho, é essa. E é uma passeata virtual. Eu não sei se você conhece. Conhece a Mesa Company, da Bárbara Soalheiro? Claro! Então, sou mega fã da Bárbara. Duas. Sou mega fã da Bárbara e fui atrás dela e falei, Bárbara, a gente tava namorando uma mesa pro Liberta há muito tempo. E aí agora, aí eu cheguei para ela e falei, Bárbara, eu sei o que a gente precisa. A gente precisa romper o silêncio de adultos. De uma forma muito amplificada, muito grande. Vamos fazer uma mesa sobre isso? Vamos. Então, o Agora Você Sabe, ele nasceu numa mesa e é a primeira passeata virtual do mundo. O que é uma passeata virtual? Quem entrar no agoravocêsabe.com.br vai entender tudinho. Inclusive, tem a simulação da passeata. Nós saímos com uma em maio. É só uma vez que ela sai com quem está na passeata. Ninguém dá o nome. Ninguém conta a história. Porque não é sobre a história individual de cada um. Mas é sobre uma força coletiva. Que rompe o silêncio e diz um basta. Eu estou falando hoje porque eu não quero que aconteça com as próximas gerações. Nosso lema da mesa é: vamos ser a última geração que se calou diante da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ai, que bonito isso. Bonito, né? Então, entra lá. Vai ver Agora Você Vou Sabe. entrar, Paulinho, depois me organiza para a gente entrar juntos e ver. Nossa. A gente tem inclusive um íconezinho que diz assim, eu já fui vítima, porque às vezes as pessoas não sabem se foram vítimas ou não. Aí eu traduzo de forma muito tranquila e simples o que é ser vítima de violência sexual pelo Código Penal. Aí você se identifica. Se você sofreu uma violência, vai com a gente para passear. A última passeata é agora, 31 de agosto. Você passa junto com um monte de vozes, um monte de rostos, todo mundo. Que legal isso. Junto. Vai lá ver. É a coisa mais linda, é muito emocionante. A gente tem lá uma simulação da passeata curtinha, logicamente com gente que autorizou a gente a manter. Né? Inclusive eu, a minha mãe, meu companheiro que está lá na passeata. Enfim, todo mundo que está ali falando, ó, vamos dar um basta nessa história. Até porque é muito importante que as pessoas saibam que a violência sexual pode nem ter toque. Mas a gente tem que ser uma sociedade que diga não para toda e qualquer violência sexual. E pode ser um desrespeito, que a gente via como desrespeito, mas isso é pior que um desrespeito, né? Exatamente. Vocês cuidam de vítimas em si? Não. Na verdade, nós somos um instituto de conscientização. Awareness. A nossa... Tô tentando acertar aqui essa luz, que eu tô muito escura aqui. Já foi sumindo. Dessa meio amarela, que é a que eu uso. Sumindo a luz aqui. Foi sumindo a luz. Ficou muito amarela, assim. Não, tá bom. Olha só. A gente qual é a missão primeira do Brasil? Primeira do Instituto? Fazer o Brasil falar sobre violência sexual. Naquela história, sabe? Tá no bar com os amigos, cara, vamos discutir. São mais de 4 meninas de menos de 300 estupradas por hora. Como a gente não tá discutindo isso, cara, entendeu? Então, a nossa primeira missão é isso. Por que isso? Porque a hora que isto for um problema para a sociedade brasileira, de fato, um desconforto social, a gente vai poder brigar por políticas públicas. Porque, na verdade, é o que eu acredito. É o que o Instituto Liberta acredita. Que este é um problema tão gigante que só vai se resolver quando houver políticas públicas de enfrentamento. Política pública, vamos deixar bem claro aqui, não é lei mais séria nem mais grave, porque lei penal já são super sérias, super rigorosas, precisa denunciar. Mas o que a gente acredita? A gente acredita em processos de prevenção. Tem que falar nas escolas públicas e privadas sobre prevenção à violência sexual e sobre sexualidade saudável. São 2 temas que têm que entrar no cotidiano das escolas. Porque se a gente sabe que essa violência é preponderantemente intrafamiliar, não é na família que vai se falar. Na família, lógico, que tem que falar, mas muita dessa violência é intrafamiliar. Então, a escola tem que falar sobre este assunto. E violência e sexualidade saudável entre jovens, né?
porque aqui podia discutir mais 5 horas só sobre a questão da pornografia, de como os jovens estão se relacionando hoje e que outras formas de violência que estão sendo praticadas, que as pessoas nem reconhecem mais como violência, são tremendas violências. Então, que já são banalizadas, né? A educação banalizada. A educação tem que entrar nessa história. E é esta política pública que a gente defende. Só que para acontecer essa política, isso precisa ser um problema na sociedade. Sim, sim, sim. Luciana, você falou numa entrevista que você já foi estuprada, é isso? Isso. Eu sofri um estupro aos 27 anos, num assalto. E eu tinha, inclusive, acabado de pedir exoneração da polícia. Eu tinha sido delegada por 5 anos, né, em Osasco, Delegacia de Defesa da Mulher. E quando eu sofri esse estupro neste assalto, eu fiquei muito em dúvida se eu deveria ou não deveria denunciar. E eu cheguei à conclusão, à época, porque eu ia ficar muito exposta, porque é o medo de todo mundo, Joyce. É o medo de ser estigmatizada. Eu já era professora na PUC, eu tinha sido delegada de polícia. Eu era filha, como você disse, né, do presidente Temer, que à época era presidente da Câmara, então tudo fica amplificado. Muita visibilidade. Muita visibilidade. E eu lembro que foi uma decisão minha na época, eu falei, eu não vou registrar a ocorrência. E eu sempre digo, eu falei desse estupro agora numa entrevista no Mina para Angélica, né? E foi muito interessante, porque eu falei dessa situação e a Angélica, quando eu falava das violências sexuais, reconheceu ela ter sido vítima de uma violência sexual que ela nem tinha compreendido que era violência sexual aos 15 anos de idade, né? Muito bem, mas eu falei isso e aí foi muito interessante, porque a chamada que ficou na UOL no sábado inteiro era filha Luciana Temer, filha do foi estuprada e não denunciou por vergonha. É verdade. Na época, eu tinha 27 anos e eu fiquei com medo da exposição e do constrangimento. Hoje, Joyce, a mulher de 53 anos que eu sou, olha para aquela mulher de 27 e fala, cara, como você não denunciou? É tão fundamental que essas violências entrem nas estatísticas para a construção de políticas de prevenção e de repressão. Como é que você não denunciou? Então, hoje, se você me perguntar, e eu faço muita questão de enfatizar isso, eu tenho muita vergonha, mas não do estupro que eu sofri. Eu tenho muita vergonha de não ter denunciado na época, que é uma coisa que eu jamais faria de novo, que é me calar diante de qualquer violência, sobretudo uma violência sexual. Então, hoje, eu tenho uma certeza de que eu errei ao não denunciar. E isso me constrange. Mas eu tinha outra cabeça, era um outro contexto. E eu acho que não tem constrangimento nenhum, eram outros tempos, outros momentos, outra cabeça, e a gente não se sentia acolhida como seria hoje em dia. Isso. Então não dá para ficar constrangida. Não é constrangida. Mas assim, eu me incomodo comigo mesma, nem em relação aos outros, mas eu me incomodo comigo. Você gostaria de ser. Entendeu? Eu falo, gente. Agora, essa consciência, e você falou uma coisa muito importante, eram outros tempos. É como você ter hoje uma Luísa Brunet denunciando uma violência doméstica. E eu fiz questão de dizer aqui que em 5 anos de delegacia, há 35 anos atrás, eu nunca registrei a ocorrência de uma mulher rica. Por quê? Porque a violência contra a mulher era uma coisa da mulher periférica, da mulher negra periférica. Não era uma questão aqui, não é? Da mulher em geral. Que essa questão está em todos os espaços. E você tem mulheres empoderadas, como a Luísa Brunet, denunciando violências vividas dentro de casa. E acho que a violência sexual contra crianças e adolescentes tem que seguir o mesmo caminho. As violências sexuais têm que seguir o mesmo caminho. A gente tem que tirar do âmbito doméstico, a gente tem que tirar do imaginário de que é uma coisa periférica, entender que ela está aqui em todos os espaços, que faz parte de uma cultura e que a gente tem que romper com essa cultura. E a gente só vai romper quando a gente enfrentar. E a gente só enfrenta quando a gente fala dela. Muito bacana, muito. Vou terminar nossa conversa com uma perguntinha bem leve, porque o assunto é necessário, mas é um soco no estômago. Eu espero que todos aqui tenha sido bem esclarecedor, que eu acho que foi, para a gente ver que é muito além do que a gente imagina.
Para terminar, eu quero saber o seguinte: qual foi a melhor parte de ter um pai presidente da República e qual foi a parte mais difícil? Olha, a parte, eu sempre digo que a gente tem ônus e bônus de ser filho de quem é, né? Eu tive ônus e bônus, né? Como todo mundo. Eu acho que o grande ônus é justamente aquilo que eu falei agora há pouco, que é tudo que acontece na minha família é muito amplificado, não é? Fica nacionalmente visível. Então, se eu não denunciei estupro, é porque, em parte, eu sabia Os que ia erros parar nos ficam jornais. visíveis. Os erros, os equívocos ficam visíveis. Muito visíveis. Muito O visíveis. resto não. Mas você veja, mesmo isto que não se tratava de um erro meu, não é? Era visível e era constrangedor. Então, isto foi uma questão, sem dúvida, essa superexposição, que é a exposição de todo mundo que é público. Só que o louco é o seguinte, né? Quando você é filha de um presidente, você não escolheu ser pública, né? Você é pública por tabela, né? Não é uma escolha sua, mas você é pública por tabela. Então, essa é um... Agora, a vantagem é que, de fato, eu tenho uma admiração imensa pelo meu pai. Ele é um grande estadista, ele é um grande democrata. Ele foi incrível. Ele é um cara muito consistente intelectualmente, muito coerente. Foi um professor não só intelectualmente, incrível mas na PUC. Nas suas ações. Então, assim, eu tenho um modelo muito bonito a ser seguido. E eu, na verdade, acho que uma parte importante do exemplo dele, como pessoa pública, eu tive na gestão pública em 2 momentos, né? E acho que essa coerência, este espírito democrático do meu pai, ele não é um populista de jeito nenhum, todo mundo sabe, mas ele tem um espírito democrático que é tão verdadeiro. E acho que isso foi o que formou a mim, as minhas irmãs e os meus irmãos, né? Que está formando agora o Michelzinho e formou o Dudu. Enfim, acho que é um espírito verdadeiramente democrático e eu tenho muito orgulho. E é muito bom ver uma pessoa como você, que eu admiro tanto, falando seu pai é incrível e é muito legal. Este é o bônus. Isso é muito bom, muito bom. Luciana, foi um prazer falar com você. Não só um prazer, foi um farol, né? Para iluminar esse assunto tão delicado, esse problema tão grave e que alguma hora a gente vai ter que encarar de frente, né? Que nem você falou. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai multiplicar essa questão, vai iluminar e vai chegar mais perto de amenizar esse estrago, né? Tão enorme na nossa sociedade. Muito obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada. Obrigada a você. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Joyce. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, foi uma conversa muito importante com a Luciana Temer. Um assunto delicado, difícil de falar, um problema gravíssimo nesse país. E eu queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, agradecer a Luciana principalmente.